Uma alegria, uma honra te receber aqui, Ricardo. Tudo bem? Tudo bom, Mauro? Que prazer estar aqui com você. Muito legal. Que alegria. Queria começar ouvindo a tua avaliação sobre essa passagem de Lula, mas eu vou estender, de Lula e Marina pela COP27. Que balanço você faz dessa passagem e que efeitos você imagina que ela pode ter, reflexos pode ter sobre o governo Lula e a presença do Brasil no mundo? A presença do presidente Lula no Egito e da Marina e de uma delegação imensa composta por ativistas, também por empresários, uma delegação. Era engraçado, porque eu não fui à COP, mas, enfim, conversei com as pessoas, e havia o estande dos governadores da Amazônia, liderado pelo governador Helder Barbalho, que declarou voto no Lula desde o primeiro turno, o estande das organizações não governamentais, né, da sociedade civil, e completamente esvaziado o estande do governo brasileiro, porque, enfim, o governo brasileiro não tem o que dizer sobre esse tema. Então, Lula e Marina e toda essa inteligência brasileira que estava lá, Isabela Teixeira, que foi assessora direta do presidente da COP, que tem uma posição muito importante nas Nações Unidas, todo esse pessoal, enfim, estava lá o Randolph, estava lá o Molon, tinha ficou meio na moda dizer essas COPs não servem para nada. Não é verdade. Elas servem, sim, as pessoas se encontram, compromissos são firmados diante de um problema extremamente difícil. A grande vantagem é o seguinte: o Lula deixou claro que há uma virada de 180 graus na posição do Brasil. O Brasil se compromete mundialmente a zerar o desmatamento, a integrar o multilateralismo democrático, e zerar o desmatamento é absolutamente fundamental. Para você ter uma ideia, a Panamazônia, os 9 países da Amazônia, contém uma quantidade de carbono correspondente a algo entre 10 e 15 anos das emissões globais de gases de efeito estufa. Isso significa o seguinte: se os países responsáveis pela Amazônia, e antes de tudo o Brasil, segundo lugar a Colômbia, deixarem acontecer o que continua acontecendo até agora, nós continuamos batendo recorde de desmatamento, todo o esforço global de redução das emissões de gases de efeito estufa será perdido. Então, a responsabilidade que o Brasil tem, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade que zerar o desmatamento e ter uma gestão racional, civilizada da floresta, a oportunidade que isso representa é extraordinária. Sim, Lula, inclusive, trouxe um ingrediente no discurso dele, com certeza foi dessa comissão que o assessorou, que o que a gente tem de área degradada no Brasil equivale ao território de 2 Franças. Então, o que ele falou é o seguinte: não precisa derrubar uma árvore para você ampliar a agricultura no Brasil. Basta recuperar e usar essas áreas degradadas, né? A pecuária, por exemplo, você poderia ter a mesma produção de carne com 30% da área hoje ocupada. Por quê? Porque a pecuária na Amazônia é uma excrescência, na verdade. Nós precisamos passar por um processo. O Dr. João Meirelles, que dirige o Instituto Peabiru, que é uma ONG na Amazônia muito bacana, faz um trabalho incrível, ele usa essa expressão: nós precisamos despecuarizar a Amazônia. Por quê? Porque a pecuária na Amazônia é uma pecuária de baixíssima produtividade. Na sua grande maioria, ela tem finalidades patrimoniais e não produtivas. É um setor que lá não aumenta a produtividade. Então, a Amazônia não é um lugar propício para pecuária, é um lugar propício para bioeconomia, para produtos da floresta tropical,
Para algumas grandes plantações, a plantação de palma, por exemplo, é algo que pode ser feito com muito sucesso, há iniciativas no cacau, etc., mas é necessário uma mudança de mentalidade muito forte, em primeiro lugar, para acabar, zerar de fato o desmatamento, e, em segundo lugar, implantar atividades que sejam atividades permanentes, que sejam atividades que contenham inteligência, respeito pela natureza, respeito pelas pessoas, né? Porque onde a pecuária predomina a criminalidade, predomina más condições de trabalho, isso tudo tem que ser levado em conta. Perfeito, perfeito, é isso aí. A presença da Marina... Bom, acho que o rompimento entre Lula e Marina foi uma das maiores tragédias da política contemporânea brasileira, e o restabelecimento das relações entre os dois parece que é uma das grandes notícias aí dos últimos anos. Está claro que a Marina teve ao longo da campanha um papel fundamental para uma mudança na chave do pensamento do PT e do próprio Lula em relação à questão ambiental. Fala-se da Marina para a ministra do Meio Ambiente, fala-se da Marina para a autoridade climática. Você acredita nela em algum desses cargos? E, independentemente disso, como é que você projeta a presença dela, né, a influência dela nos destinos do governo Lula? É uma influência muito grande que se mostrou logo na elaboração do programa. Quando a Marina foi conversar publicamente com o Lula, porque na vida privada eles sempre mantiveram uma relação, né? Não havia uma ruptura, por mais que houvesse ressentimento por tudo que aconteceu em 2014, que foi de fato odioso, a maneira como a Marina foi tratada, como se ela fosse uma representante dos piores segmentos do grande capital, como se ela quisesse colocar o país nas mãos das finanças. Então, um negócio completamente sem sentido e que envolvia não só a Marina, mas envolvia Neca Setúbal, pessoas de bem, pessoas progressistas. Quer dizer, nós não tivemos condições de fazer aquilo que o Chile fez com a concertação, que é a unidade das forças progressistas. A nossa polarização foi uma polarização que dividiu as forças democráticas e, certamente, isso foi um dos fatores importantes para a ascensão do fanatismo fundamentalista no Brasil. E agora nós estamos fazendo essa recomposição. E a Marina é uma peça muito importante nessa recomposição, porque a Marina não é uma pessoa que está lá, digamos assim, de ocasião. Sim. Ela tem uma convicção profunda em torno, uma visão a respeito dos modelos de crescimento econômico que são adequados ao país, uma visão a respeito do que é desenvolvimento, uma visão sobre os problemas ligados à discriminação, quer dizer, vai muito além dos temas estritamente ambientais. É uma concepção de desenvolvimento, ela tem trabalhado nisso e é reconhecida internacionalmente por isso. Claro que ela não é a única. Acho que uma das características mais interessantes, Mauro, que nós estamos vivendo hoje, é que, contrariamente a 2002, a quantidade de quadros que conhecem a máquina pública, que têm uma formação intelectual sólida, que conhecem relações internacionais, que têm uma visão responsável do que é governar e que sabem que governar sempre se faz numa busca de equilíbrio de forças, etc. Quer dizer, esse amadurecimento é algo que nós conquistamos e que se fortaleceu durante os últimos 4 anos, sobretudo nos quadros vindos das organizações não governamentais. Isso é uma coisa interessante no Brasil. As organizações não governamentais, você pega o ISA, o WWF, o IPAN, o Amazon, o Imaflora, etc., você vai ver que quem compõe essas organizações são pessoas predominantemente na faixa de 40 a 50 anos
que fizeram doutorado, estão publicando nas melhores revistas internacionais, participam de debates públicos no Brasil e internacionalmente e são ativistas. Quer dizer, o nível de formulação e a capacidade de execução do ativismo no Brasil é muito grande. Agora, vamos ver quem vai para o governo, etc. Então, eu acho que você vê a discussão agora com relação à questão do equilíbrio fiscal. Está uma discussão muito interessante, porque ninguém está contestando a necessidade de garantir recursos para o Bolsa Família e o recurso adicional de R$ 150 por criança. E a discussão entre o grupo de transição e os senadores, que não são fanáticos, que têm cabeça no lugar, Tasso Gereissati, etc., está uma discussão técnica de muito bom nível. Então, eu tenho muita esperança de que, apesar do que está acontecendo, essa palhaçada na frente dos quartéis, esse negócio completamente absurdo, e da quantidade de militares irresponsáveis, que em algum momento o Brasil vai ter que punir essas pessoas, ou, enfim, não é possível que nós tenhamos forças armadas que nos ameacem, nós somos brasileiros. Não é razoável uma coisa ter forças armadas que são que têm componentes no governo que são negacionistas climáticos, que são terraplanistas, que dizem as mudanças climáticas é uma coisa polêmica. Não tem nada de polêmico, quer dizer, polêmico é o jeito de combater, claro. Mas, e por outro lado, no âmbito da sociedade civil, você tem uma quantidade de quadros muito bem preparados que são um fator de esperança para o governo. E Marina Silva tem uma ligação muito forte com esses quadros. Sim. O Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, por exemplo, criado por pessoas muito ligadas à Marina, tem feito um trabalho extraordinário. Então, essa é uma questão que eu queria, a partir dessa... Porque o que você está mostrando, existe uma teia de formulação e ação no Brasil hoje, inclusive rara mundialmente, né? Uma potência praticamente inédita em todo o planeta. E aí eu queria te perguntar para você explicar para nós, Ricardo, a mudança conceitual. A gente teve nos 2 primeiros governos Lula, a bandeira era desenvolvimento quase que a todo custo. Era desenvolvimento apesar da necessidade de preservar o meio ambiente, que nos levou a situações como Belo Monte. Né? Belo Monte é um desastre brutal, né? Gera menos de 10% da energia projetada, com base num desastre ambiental, um dos maiores da história. Agora, me parece que tem uma mudança de chave, aquilo que eu falei da mudança de chave. Não existe mais essa formulação, é desenvolvimento apesar do meio ambiente ou desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Não. Acho que você, Marina, e essa turma toda traz um novo conceito que é sustentabilidade que abre espaço para desenvolvimento, em que o eixo é menos o desenvolvimento econômico e mais a sustentabilidade. Como é que conceitualmente, que mudança de chave é essa que aconteceu aí ao longo dessas 2 primeiras décadas do século? Eu acho que a chave que predominou durante os governos progressistas que nós tivemos no Brasil, Lula e Dilma, foi uma chave de que o mais importante era fazer a economia crescer e promover distribuição de renda. Quer dizer, era um pouco cresce e distribui. A mudança de chave é que não dá mais para raciocinar assim. Você tem que entrar, e acho que o discurso do Lula no Egito, vinculando a luta contra as mudanças climáticas e a luta contra a fome, é expressivo nesse sentido. Você tem que repensar o padrão de crescimento econômico. É claro que um país como o Brasil precisa crescer, mas nós precisamos saber em que, para quem, para quê e como nós vamos crescer. Nós queremos crescer fundamentalmente fortalecendo a reprimarização da economia brasileira. Por que você está falando em reprimarização? Afinal, o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, mas os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia
também são grandes exportadores de produtos agrícolas. Pois é, só que os Estados Unidos, por exemplo, as exportações agrícolas correspondem a 7% do PIB. As nossas correspondem a 35% do PIB. Em 1980, nós éramos competitivos do ponto de vista industrial com relação à China e à Coreia do Sul. Hoje, a nossa indústria desapareceu. Nós nos tornamos, Mauro, exportadores de motor a combustão interna. Aquilo do qual o mundo está se livrando é o que o Brasil, é o que a indústria brasileira está exportando. Saiu uma matéria no Valor outro dia mostrando isso. Nós nos tornamos grandes exportadores de carne, os primeiros exportadores mundiais de carne, que é um produto, em primeiro lugar, que o mundo precisa, cujo consumo o mundo precisa reduzir. Claro que os pobres precisam comer mais carne, mas, em segundo lugar, é um produto vinculado a práticas que são práticas inadmissíveis numa sociedade moderna e democrática. Então, essa ideia de que o agro é pop, o agro é show, o agro é tudo, a ideia de que o agro é tudo é profundamente prejudicial a uma economia moderna, que tem que ser uma economia diversificada, com base numa inteligência que não pode estar num setor só. Claro que a agricultura brasileira tem a Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa do Hemisfério Sul, tem ganhos de produtividade extraordinários, etc. Só que a agricultura brasileira ainda não conseguiu se livrar do desmatamento. Quer dizer, nós continuamos ocupando áreas que é inconcebível que essas áreas continuem sendo destruídas. Essa ficha caiu. E essa ficha caiu significa o seguinte: você vê, o caso do Uruguai. O Uruguai se tornou... Ontem saiu uma matéria no Valor mostrando que o Uruguai é talvez o primeiro país do mundo que é neutro em carbono, globalmente, a economia uruguaia. Por quê? Porque houve um plano de longo prazo para investir em energias renováveis, com capacidade de atração de capital privado, e hoje o sistema elétrico uruguaio é um sistema não emissor, e eles não têm lá grandes hidrelétricas, é basicamente energias renováveis modernas. Você vai me dizer, bom, mas o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Tá bom, mas houve um planejamento, eles fizeram isso graças a uma política, um pouco na linha da Mariana Mazzucato, de você ter missões, tá certo? Eu acho que esse é um governo que vai se nortear pela ideia de que o governo tem que ter missões, e essas missões são norteadas por preocupações de natureza socioambientais. A grande preocupação é vincular os temas ambientais. O socioambiental tem que ser uma palavra só. Isso que é o mais importante, ou seja, a mudança na maneira como a sociedade brasileira se relaciona com a natureza tem que ser correlativa, misturada, organicamente fundida com a mudança na maneira como a sociedade brasileira encara as pessoas, o trabalho das pessoas, sobretudo das pessoas negras, né? Que são, nós vemos isso todo agora com o Dia da Consciência Negra na imprensa. Quem está nos vendo, vale a pena voltar um pouquinho 2 dias e ver as matérias que saíram nos mais importantes jornais do país sobre as desigualdades raciais que persistem no Brasil. Então, nós somos uma sociedade, até aqui, de tradição escravista e de tradição destrutiva com relação à natureza, e a minha impressão é que essa ficha caiu e está incorporada justamente nesse movimento que levou à vitória do presidente Lula. Essa é uma questão... Neste contexto, neste cenário, de uma nova discussão, né, de pensar um governo climático, como é que você considera que a gente vai abordar algo que foi um grande valor nos governos do PT, né, era uma joia dos governos do PT, que é o pré-sal, né? Então, é uma questão chave que é
esta demanda pela Petrobras, inclusive fala-se de reestatizar de setores da Petrobras, etc., mas para produzir combustível fóssil, para lançar carbono na atmosfera. Como você falou, o Brasil hoje é um país exportador de motor de combustão, enquanto a União Europeia já anunciou que, acho que agora em 2030, vai ser proibida a produção de carros a combustão de combustíveis fósseis, não é? Então, como é que você vê essa equação do pré-sal no contexto de um governo climático? Essa é uma questão muito difícil. As próprias ONGs que têm trabalhado, porque isso é uma coisa importante também, essa virada socioambiental, digamos assim, que o Lula demonstrou durante toda a campanha, ela tem como base um conjunto de documentos produzidos por organizações não governamentais, uma coisa muito sólida. O Observatório do Clima produziu coisas super interessantes, etc. A ideia não é cessar imediatamente a exploração de petróleo, mas eu acho que aí é uma opinião mais pessoal, quer dizer, eu acho que esse tema não está decidido. A orientação, inclusive da Agência Internacional de Energia, é que se interrompa imediatamente a exploração de novos poços de petróleo, de novas fontes fósseis. O problema é que nós estamos numa espécie de corrida maluca globalmente. Como todo mundo sabe que você vai ter que deixar no solo uma parte, a maior parte, certo, do patrimônio petrolífero pertencente às empresas, e note, a maior parte dessas empresas são empresas estatais ou nacionais. Não é mais, quem manda nesse jogo não são mais as 7 irmãs do petróleo, esse negócio mudou, tá certo? Como você vai ter que deixar no solo essa riqueza não pode ser explorada. Enquanto houver chance de explorar, nós temos uma corrida maluca para ver quem é que consegue produzir mais barato e vender. E a Petrobras está relativamente bem colocada nesse sentido. Então, é um dilema muito difícil, porque como o petróleo representa uma renda importante que pode ser investida, inclusive, na descarbonização da economia, era a promessa, por exemplo, do Rafael Correa no Equador, que promessa essa que ele não cumpriu, tá certo? É difícil você dizer, vamos cessar a exploração do petróleo. O que me parece importante é que a exploração de petróleo que vai continuar seja monitorada para que parte muito importante dos seus resultados seja aplicada na descarbonização da economia. E aí é uma briga difícil, porque como você tem os royalties do petróleo, como você tem municípios que vivem dos royalties do petróleo, nem sempre aplicando bem esses recursos, é um dos temas mais complexos, né? Acompanhar. Sim. E, por outro lado, tem duas questões para encerrar contigo. Eu sei que você tem horário aí, a sua agenda está bem espremida, como sempre. Eu tenho até 10 para as 9. Ótimo. Vamos ficar mais um pouquinho. Na sequência, vou embarcar o deputado José Genuíno, ex-deputado, ex-presidente do PT. Uma questão que é a seguinte. Acho que lá começou a aparecer na COP um tema que me parece interessante, que pode crescer e que pode até entrar em diálogo com essa outra questão, que é o preço que a floresta em pé tem. Ou seja, a possibilidade... O mundo precisa da floresta amazônica, e aí quando eu estou falando da floresta amazônica, não apenas do Brasil, né? O Brasil é a maior porção, mas são 9 países da América do Sul aqui. O mundo precisa da floresta amazônica, o mundo precisa que ela seja preservada para a própria sobrevivência planetária. Isto, evidentemente, tem um custo para os países que abrem mão, então, de explorar de maneira tradicional essa região para preservar. Fala-se na hipótese de um imposto global a ser pago para esses países para manter a floresta em pé. Então, acho que essa é uma hipótese razoável e, se for, pode até substituir futuramente a renda de um pré-sal, por exemplo.
Eu não acredito muito nisso. Por quê? Não? Não. Eu acho que crédito de carbono pode ser uma coisa interessante, mas sempre lembrando que a Amazônia não é uma imensidão desocupada. Tem 30 milhões de pessoas na Amazônia. Então, os créditos de carbono têm que estar vinculados a atividades de pessoas, mesmo que sejam atividades ligadas à preservação e, preferencialmente, à exploração sustentável da floresta. Agora, pagar para não destruir é uma coisa um pouco esquisita, tá certo? E esse pagamento, até aqui, tem sido feito no sentido de compensar os países e as empresas que não estão reduzindo as suas emissões. Também a gente aí precisa tomar cuidado, porque o objetivo fundamental não é, quando você fala, eu estou compensando as minhas emissões, você continua emitindo, tá certo? E está tendo como contrapartida uma suposta preservação da floresta. Mas aí a coisa tem complicações sérias, quer dizer, essa preservação ela não aconteceria se não houvesse esse pagamento. Uma coisa é eu ter atividades que sejam captadoras de carbono, tá certo? E que isso seja remunerado. Isso eu acho que é muito razoável. Mas a ideia de que a própria floresta, você tenha que pagar pela sua manutenção, eu acho que isso aí vai demorar. Não sei se é uma coisa que nós devemos preconizar. O espírito do Fundo da Amazônia é outro. O Fundo é da Amazônia, outro, é completamente outro. A Marinha está negociando para os Estados Unidos entrarem no Fundo da Amazônia, né? Então, o Fundo Amazônia é uma coisa super inteligente. Por quê? Porque é um recurso que se volta a evitar o desmatamento, a combater o desmatamento e a levar adiante projetos de desenvolvimento em áreas florestais. E ele tem um mecanismo de governança que é muito interessante, que você recebe o recurso à medida que você demonstra que você fez. Não é promessa, tá certo? É um mecanismo de governança muito inteligente do Fundo Amazônia. E os governos dos estados amazônicos se beneficiaram muito com o Fundo Amazônia, financiando operações de repressão ao desmatamento, etc. Isso é muito importante. Outra coisa importante são os projetos que agora estão sendo muito importantes, muito significativos, de regeneração florestal. Aí é diferente de simplesmente você dizer eu vou ser pago para manter a floresta quieta. Regeneração florestal significa aquelas áreas que já foram destruídas, você vai promover um tipo de recuperação que não só capta carbono, mas também regenera a biodiversidade e cria empregos de qualidade. Os americanos estão fazendo isso. O Joe Biden está fazendo isso em toda uma extensão do oeste americano, um baita plano de regeneração florestal, e é alguma coisa muito interessante, porque você cria empregos, você cria nos municípios, nas localidades, centros de venda de mudas, de sementes, você qualifica pessoas para fazer isso. Isso é alguma coisa muito interessante para a Amazônia e que já está sendo feito. Perfeito, legal. Tem uma questão aqui da Luciana Gatti, ela questionando a plantação de palma, porque ela diz que ela usa agrotóxico, que tem intoxicado populações da Amazônia. Como é que essa questão da palma se coloca? Eu tenho a impressão, um grande prazer de ter uma pergunta, uma honra para mim ter a Luciana Gatti assistindo a nossa conversa. Ela entende disso muito mais do que eu. Pelo que me disse João Meirelles, que está trabalhando com isso, e pelo que eu vi a respeito, inclusive, de uma empresa chamada Agropalma, que atua na Amazônia há muitos anos, é possível você ter uma plantação, inclusive em larga escala, de palma, com danos ambientais muito reduzidos. Mas, francamente, eu não sou especialista nisso, eu vou atrás disso
Que bom que a Luciana me colocou essa Legal. questão, que vai me obrigar a me informar melhor sobre o tema. Essa questão aqui, a Dara Souza traz uma questão interessante. Em termos ambientais, a presença e o protagonismo dos povos indígenas, especialmente das mulheres, não podem ser negligenciadas. Já trouxe várias lideranças indígenas aqui que mostram como os maiores preservadores da floresta são exatamente os indígenas e as suas áreas, né? E o mais interessante, Dara, é que você hoje tem um conjunto de jovens indígenas, rapazes e moças, com formação universitária, que estão se capacitando a participar do debate público. Por exemplo, já tem uma geóloga indígena que vai participar dos debates a respeito de mineração. Eu tive o privilégio de ter uma conversa com essa moça, e eu estive recentemente num evento em Alter do Chão. Eu fiquei muito impressionado com o nível de formulação das lideranças indígenas, ribeirinhas e quilombolas presentes a esse encontro. É fundamental isso. E acho que a gente vai ter uma novidade, né, Ricardo, que é a criação do Ministério dos Povos Originários, com uma liderança indígena à frente dele, em articulação com a autoridade climática e, portanto, com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e outros ministérios. Acho que vai dar uma dimensão muito particular para esse processo aqui no Brasil, né? Inédita mesmo. Mauro, duas coisas importantes. Primeiro, as áreas preservadas, sobretudo as áreas indígenas, são as áreas que mais são capazes de manter o carbono sem ser destruído. Quer dizer, você pega uma área indígena e uma área ao lado, a área indígena é muito mais preservada, muito, muito mais. Isso na América Latina inteira e, de certa forma, no mundo inteiro. Claro, agora você teve esse processo de invasão de áreas indígenas que vai ter que ser revertido. E a outra coisa que me parece muito importante é que o Brasil não sabe que é um país poliglota. No Brasil falam-se mais de 150 línguas. Os jovens de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, precisam saber disso, precisam se orgulhar disso, que nós temos uma cultura espiritual e material representada pelos povos indígenas, que é um patrimônio fantástico para o nosso país. E essa ideia de que, enfim, nós não podemos compactuar com a ideia de que o índio quer ser igual a nós, essa expressão vulgar, grotesca, grosseira, né, que os fanáticos usam. Ao contrário, é muito importante que as populações indígenas, mesmo quando têm um celular, e tem que ter um celular, tem que ter internet de qualidade, tem que ter um barco movido a energia solar, tem que ter uma escola de qualidade. Essas populações têm uma cultura que faz parte do Brasil e que nós, como brasileiros, temos a responsabilidade de valorizar. Perfeito. Agradeço demais. Sônia Murta manda o apoio dela aqui para nós. Muito obrigado. Muita gente aqui comentando e com alegria na tua presença. Ricardo Abramovay. Gostei demais. Não te conhecia de conversa assim. Eu adorei. Nossa. Achei que ia falar. O sujeito vai vir aqui, autoridade mundial. Vai ser difícil essa conversa. A maior simplicidade. Eu tenho trabalhado muito, Mauro, se você me permitir uma pequena propaganda sobre esse tema que infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse livro foi feito por encomenda de um conjunto de 50 organizações não governamentais, que é o GT Infra, o Grupo de Trabalho em Infraestrutura e Justiça Socioambiental, que elaborou uma carta de Alter que vai ser enviada esses dias ao presidente Lula e à equipe, porque nós precisamos mudar a visão que o Brasil tem a respeito de infraestrutura na Amazônia. Infraestrutura na Amazônia não pode mais ser ficar fazendo estrada, hidrelétrica, etc. Nós precisamos de uma infraestrutura voltada para as pessoas, para as suas necessidades e para os seus negócios.
Uhum. Então, isso é muito importante e é o que eu procuro colocar nesse A livro. hipótese de você ir colaborar com o governo? Não, Não. não faz o meu estilo. Por sinal, hoje é um desfile aqui de gente que vai colaborar, mas não Não, dentro do colaborar governo. sim, claro. Mas não dentro do governo, não para Mas ser ter cargo, etc. ocupar um posto do governo. O Genuíno que vai entrar aqui agora também falou, não quero nem saber. Não, estou fora. Minha colaboração é de fora para dentro. Legal. Ricardo Abraão vai, nossa, espero que você possa abrir sua agenda aí mais adiante para novas conversas aqui, especialmente na medida em que forem definidos os nomes e se a gente for conhecendo mais em detalhe os planos do governo para pensar o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente e a possibilidade, de fato, de um primeiro governo climático no Brasil. Obrigado. Legal, Mauro. Muito obrigado. Um prazer falar com você e com gente tão bacana nos assistindo. Legal. Você é uma simpatia, cara. Gostei bastante. Abração. Obrigado. Tchau.